Pai Celestial, a tua mão santa e poderosa esteja sobre a vida do Renato. Senhor, o Renato tem sofrido tanto, Senhor, com esse tempo de recuperação, e, ó Deus, essa baixa imunidade. O Senhor é poderoso para tocar no seu corpo, para lhe dar, ó Deus, saúde. Ele está sofrendo demais. Jesus, mostra-te a Ele e revela a tua vitória para Ele, Senhor. Ó Deus querido, e tantos homens aqui que certamente têm suas lutas também, enfermidades na família, dificuldades que estão passando, enfrentando, enfim, Senhor, tantas lutas, Pai. Ó Deus, vem socorrer a cada um de nós. Pai, nós precisamos de um milagre. Cada um aqui precisa de um milagre, e a tua intervenção, a tua mão santa e poderosa pode dar saúde. Em nome de Jesus, nós profetizamos saúde neste lugar, para os corações, para as vidas. E também eu oro por aqueles, Senhor, que estão com o coração endurecido, aqueles, Pai, que estão com algum problema em casa, alguma situação que não vai bem, e que foram endurecendo, foram esfriando a sua fé, a sua confiança. Tu és poderoso, ó Deus, para tocar nestas vidas. Traz vida, Senhor. Obrigado pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, gente. Obrigado. Eu quero compartilhar com você, na sequência da nossa visão, da nossa série sobre o líder provedor, falando sobre a importância de termos uma inteligência emocional. E se você esteve conosco na segunda passada, você viu a palestra, você participou da palestra sobre o líder autoconsciente. E se você não viu, não esteve aqui, você pode acessar o nosso site, o holyhour.com.br, e ali tem o vídeo e você pode acompanhar, tá bom? É mais uma oportunidade que a gente tem. Mas olhando aquilo que o Daniel Goleman fala, de que existem algumas áreas que precisam estar equilibradas na nossa vida, para que a gente tenha aquilo que ele designou como inteligência emocional. Ele disse: a vida de sucesso de uma pessoa não se restringe à sua inteligência ou à sua experiência, à sua capacidade, à sua cultura, mas sim também à sua inteligência emocional, ao equilíbrio na sua vida. Então ele fala sobre a autoconsciência, o autocontrole, motivação, empatia e habilidades sociais. Hoje a gente vai falar sobre autocontrole. E a definição de autocontrole que ele dá é a seguinte: é a habilidade de controlar ou redirecionar os seus impulsos e humor, a propensão para suspender julgamentos e pensar antes de agir. E as marcas são lealdade, integridade e abertura para mudanças. Ou seja, um líder autocontrolado é uma pessoa que vai gerar menos conflitos, concorda ou não? Um marido mais autocontrolado vai ter menos conflitos. Um pai, um trabalhador, um empresário, que seja, um cidadão, um homem que consegue se controlar. E autocontrole não tem apenas a ver com questões das tentações, do sexo, etc. Tudo isso, obviamente, está incluído, mas é a questão de você conseguir gerenciar os seus impulsos, conseguir gerenciar o seu humor. Eu me lembro que um dia eu estava falando aqui sobre a importância da comunicação, e uma das coisas que eu disse é: olha, quando você recebe um e-mail, por exemplo, daqueles meio atravessados, não responda imediatamente. Lembra que eu falei sobre isso? Por quê? Porque é aquela coisa do impulso. E nós somos perigosos quando nós seguimos os impulsos, né? Quando dá aquela doideira, a gente fala assim: não, eu não aguento, eu não posso engolir isso, eu não vou aguentar, eu preciso falar. E pronto, você já sabe que vai dar bagunça, não é? Na sua casa, quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você fez isso com seus filhos? Quantas vezes você fez isso com seus pais? Não é? Alguém disse que
as crianças, os adolescentes, né, eles olham para os pais e dizem, mas meus pais não entendem nada. Não é assim? O adolescente, ele pensa que a gente é completamente ignorante, não é assim? Aí quando eles ficam adultos, quando eles crescem, eles olham para os pais e dizem assim, gente, meus pais ficaram inteligentes de uma hora para outra. Alguma coisa aconteceu, impressionante a sabedoria deles. Essa é a realidade, não é? A gente sofre com as diferenças de gerações, nós sofremos com as diferenças de opiniões. E os impulsos são perigosos. São os impulsos que fazem as guerras, são os impulsos que fazem as revoluções, são os impulsos que geram violência. Esses dias aí, uma moça, não é? Estava batendo boca com um rapaz e tinha lá um caso lá meio complicado de ciúmes na família, não sei o quê. Vocês viram, o rapaz simplesmente deu uma cotovelada no rosto da moça, a moça já caiu desmaiada. Foi um nocaute, né? E foi terrível, aquela coisa toda, o cara foi preso e tudo, mas e o mais interessante era o seguinte, que isso tudo foi filmado por uma dessas câmeras que ficam aí. Hoje em dia você tem que tomar cuidado com tudo, não é verdade? Até para conversar com alguém você tem que pôr a mão na boca, porque senão a Globo está lendo os seus lábios. É verdade, os caras sabem tudo que você está falando, né? Então a câmera estava ali, o rapaz bateu na menina, a menina caiu desmaiada, obviamente convulsionou alguma coisa, e ele ficou ali. Vocês viram? Não sei se vocês viram isso. Ele ficou ali do lado, aí veio a polícia, ele estava ali do lado. Depois acabou sendo preso, aquele rolo todo. Mas é um impulso, né? Por quê? Não vou levar desaforo para casa. Imagina, a moça está me xingando na frente dos meus amigos, eu sou machão. Pronto, estragou a vida dele. Aquela menina, coitada, eu digo coitada, gente, e eu vou explicar por quê, tá? Aquela menina que chamou o goleiro de macaco, né? Ela teve como é que a gente fala? A infelicidade de ser filmada, né? Porque com certeza eu parei de ir em jogo de futebol e não me leve a mal, não entenda o que eu vou te falar. Eu parei de ir em estádio de futebol. A última vez que eu fui, meus filhos eram mais adolescentes, pela quantidade enorme de sujeira e de palavrão que eu ouvi. Eu fiquei tão enojado pelos meus filhos estarem expostos àquele clima, que eu falei, isso não é lugar para mim. Você gosta, beleza, para você, tem importância. Mas para mim, eu nunca mais fui. É um ambiente, a menina teve infelicidade. Óbvio que ela errou, óbvio. É óbvio que ninguém pode xingar ninguém, é óbvio que ninguém pode estabelecer nenhum juízo sobre ninguém, é óbvio. Mas o que estão fazendo com essa menina é loucura. A menina perdeu o emprego, o pai dela perdeu o emprego. Ela está sendo crucificada em nome de uma... Agora já tem gente, aí já tem uma turma toda, né? Que é aquela turma do LGBTJPKLYX, que já estão dizendo o seguinte: se chamar São Paulino de Bambi, já é homofobia. E eu herdei do meu pai torcer para o São Paulo. Você imagina a situação que eu fico, né? Azar meu? Gente, que isso? Eu não entendo nada de futebol. Por isso que eu nem brigo por causa de futebol. É São Paulo, sabe como é que é? Tudo bem, não tem importância. Mas o que eu quero dizer é que é muito impulso, né? Vamos prender, prende, arrebenta, mata, quebra, destrói. É assim, são os impulsos, falta de autocontrole, né? Quantas pessoas são levadas pelo clima do momento a ofender alguém, a criar uma dificuldade, a brigar, não é verdade? O impulso. E autocontrole é exatamente essa beleza de você poder gerenciar os seus impulsos. Você, espera um pouquinho, eu estou com vontade, mas isso não quer dizer que eu vou fazer. Quando a gente fala, por exemplo, sobre as tentações sexuais, em nenhum momento a gente diz, olha,
é um erro você sentir alguma coisa. Eu não posso dizer isso, porque sentir alguma coisa é absolutamente humano. Agora, calma lá, entre ter a vontade de fazer, aí é que tem o autocontrole. Deu para entender? Autocontrole significa gerenciamento dos seus sentimentos. Então, o que o autocontrole não é? Não é rejeitar sentimentos, dizer os sentimentos não existem. Você vê, por exemplo, uma pessoa batendo na outra. Você está vendo que a pessoa ali vai matar a outra. E você olha e diz assim: não, eu não posso sentir nada, não posso sentir nada, eu não posso sentir nada. Vocação para robô. Não é verdade? Ridículo. Como não posso sentir nada? Você vai sentir uma ira lascada. Agora, entre eu sentir a ira e pegar um pedaço de pau e matar o outro, aí que entra o autocontrole. Autocontrole não é você se anestesiar diante da injustiça e nem fugir dos problemas. Deixe-me falar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre autocontrole. Há um texto no livro de Gálatas que fala sobre o fruto do Espírito. Quando você tem um relacionamento com Cristo de verdade, quando o seu coração pertence a Jesus Cristo, a Bíblia diz que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, dá para você um fruto, que é um fruto do Espírito de Deus, é um fruto dele, é o coração dele que ele põe dentro do seu coração. E ali diz assim: o fruto do Espírito fala no singular, é interessante, amor. E aí depois vem, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, etc, etc, e fala do domínio próprio. Isso tudo é como se fossem uvas no mesmo cacho. O cacho é o amor. E o que está escondidinho aí é o domínio próprio. O domínio próprio é fruto de uma ação de Deus na sua vida. Entre você sentir uma injustiça, uma ira, ou sentir vontade de alguma coisa que você sabe que é errada, que é ilegal, ou que é inapropriada, e você fazer, existe aí uma ação de Deus para corrigir, para gerenciar esses impulsos. Por isso que o domínio próprio é extremamente importante na nossa vida. Ele faz parte do quê? Do amor. Ora, o domínio próprio, ele nasce do amor. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é: da onde que nasce o amor? Se o domínio próprio vem desse fruto do Espírito, da onde vem o amor? E aí a Bíblia diz, em Romanos 5, dizendo que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado, que nos foi entregue. Você percebeu, gente? Em nenhum momento a gente trabalha aqui nesse movimento com valores que não sejam cristãos. É óbvio que a gente pega aqueles valores universais, mas a gente sempre procura analisá-los à luz das Escrituras Sagradas. Nós somos cristãos e amamos a Deus e essa é a nossa identidade, é o nosso DNA. Eu não faria nenhum movimento se eu não acreditasse nisso. Mas você percebe que esse amor, ele vem de Deus porque Deus é amor. Diz a Bíblia em 1 João 4,8, diz que Deus é amor. E porque Ele é amor, eu consigo amar. Então, por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos amar o inimigo. Como é que você ama o inimigo, gente? Como é que você ama? Da onde que você vai tirar forças para amar o inimigo? Seu amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, onde é que eu tenho que estar conectado? Com o Espírito Santo. Amém? Estão entendendo? Sem isso nós não conseguimos, não há força em nós. Como é que você ama uma pessoa? Por exemplo, Jesus disse, olha só esse texto, gente. Tem gente que brinca com esse texto e tal, que é para fugir da responsabilidade. Mas pense nesse texto. Jesus disse assim: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Se alguém tirar a sua túnica, a tua capa, dê para ele a túnica. E se alguém te ferir numa face, dê a outra face. Pronto.
Onde é que você encontra forças para isso? Fala para mim. Aonde? Você pode fazer quantos cursos de autoajuda que você quiser. Alguém disse que livro de autoajuda é muito bom para o escritor. Não é? Que o cara vai, como se tornar um milionário? Aí você compra. E ele que está ganhando, né? Mas tudo bem. Deixa para lá. Deu certo para ele. Mas, sem aqui querer diminuir nada e nem criticar ninguém, a ideia toda é a importância de que o controle, o autocontrole, o gerenciamento das suas emoções, dos seus sentimentos e impulsos, ele nasce no amor de Deus, e o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então aí já tem um problema. Se você não tem um bom relacionamento com Jesus, as coisas não vão funcionar para você. É complicado, não é? Voltando para o entendimento a respeito do que o Goleman fala sobre inteligência emocional, ele diz, só para refrescar a memória, a habilidade de controlar ou redirecionar os seus impulsos e humor. É a propensão para suspender julgamentos e pensar antes de agir. Então eu quero propor para você algumas meditações. A primeira, olhe para você. Antes de olhar para os outros, olhe para você. Quem é você? E esse texto de Romanos 12:3 é muito interessante. Ele diz assim, você pode ler comigo em voz alta? Vamos lá. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo, conforme a fé que Deus lhe deu. É interessante, né? A ideia é essa. Olhe para você, julgue a si mesmo, faça uma avaliação de quem você é. Antes de você apontar o dedo para os outros, olhe para você. Não pense a seu respeito mais do que você deve, mais do que convém, diz uma outra tradução. Tem gente que se acha, não é verdade, gente? Inventaram essa expressão, né? O cara se acha. E é uma coisa tão estranha, né? Porque a pessoa, ela realmente acha que ela é maior que todo mundo, é melhor do que todo mundo. Eu não tenho problemas, eu sou forte, eu passo por isso, eu passo por aquilo, não tem problema. Que isso? Paulo diz, olha, menos. Menos. Relaxa, meu amigo. Olha no espelho. Olha no espelho. Quem você realmente é? Quais são os seus valores? Quais são as suas forças? Quais são as suas fraquezas? Em entrevista de emprego, geralmente o pessoal fala assim, qual que é a sua maior qualidade? Aquilo lá. Qual que é o seu maior defeito? Olha, o cara já pensou, já sei qual é. Por que a gente não consegue falar dos nossos defeitos, das nossas fraquezas, das nossas debilidades? Por quê? Porque a gente se acha, porque a gente pensa demais a nosso próprio respeito, como se fôssemos superiores aos outros. E por isso o impulso, por isso a falta de gerenciamento de sentimentos, de humor, etc. Segundo, olhe com bondade para com as pessoas. Eu gosto desse texto de 1 Timóteo capítulo 5, versos 1 e 2. Leia comigo lá, vamos lá. Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe, como se ele fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as mulheres jovens como irmãs, com toda a pureza. Olha que beleza, gente. Se a vida fosse assim, o mundo seria diferente, não é? Porque o mundo nosso não trata nada disso, não faz nada disso. O
O que a gente faz com o mais velho? Descarta. Certo? Roupa velha, roupa usada. Já passou seu tempo, velho. Fica aí você e as suas dificuldades. O que a gente faz com os jovens? Se sente melhor do que eles. E muitas vezes oprime os jovens. Você já foi jovem? Você já foi jovem e você esqueceu disso? Oh, estou aqui para te lembrar. Você já foi jovem. Seu filho estava lá dando de dedo em cima de você. Você esqueceu como você era na idade dele? Relaxa, cara. Ah, não, comigo não tem esse negócio. Eu fazia com meu pai, que meu pai era molão. Eu não sou molão. O que você vai fazer? Vai bater? Vai virar macho? Macho, gente, é para bicho. Esse tipo de atitude de machismo ridículo é coisa de... Mas nem animal é assim. Animal só é violento quando ele vai comer o outro. Ele não fica dando tapa em todo mundo. Só quando ele precisa conquistar um território ou coisa parecida é que ele fica forte, né? Mas ele convive, né? Os animais convivem, gente. E nós, seres humanos, que somos inteligentes, capazes, nós não convivemos. Então, trate o jovem como irmãos. Ele não está falando trate o jovem como filho. Interessante. Aí ele diz, trate as mulheres idosas como mães. E as meninas, as jovenzinhas, como irmãs. Tem muito homem safado, sem vergonha, promíscuo, que não pode ver uma menininha, uma adolescente, uma jovenzinha que já quer cumprimentar. 3 beijinhos, um abracinho, uma pegada, uma passada de mão. Olhe para aquela menina e fala assim, ela é minha irmã. Como é que você trata a sua irmã? A não ser que você seja pervertido, louco. Estão entendendo, queridos? É uma questão de respeito. Isso ajuda a gente a se controlar. Pense antes de tratar os outros. Eu vou te contar uma experiência que eu tive agora. Eu peço para vocês estacionarem aqui na Visconde de Guarapuava. Todo mundo aqui está aberto para você de graça, tá certo? Durante a segunda-feira. Mas hoje eu vou sair daqui rapidinho, vou dar aquele abraço coletivo e vazar bem rápido, porque eu vou dar uma aula, mais até não sei que horas, uma aula ali na igreja. Então eu falei, bom, vou parar meu carro aqui, porque eu vou sair muito tarde, e aí ao invés de ir lá, eu já vou deixar meu carro aqui. Hoje é um feriado, meio estranho, tem pouca gente, etc. Encontrei uma vaga e estou entrando. A hora que eu estou entrando, tem uma mulher sentada no carro, né, ao volante, com a porta aberta, descansando, esperando alguém, alguma coisa, e a porta aberta. Eu fui me aproximando para entrar na vaga. Ela ficou olhando para mim assim. Eu olhei para ela e fiz assim, dá para você fechar a sua porta para eu poder estacionar? Fez uma careta, com muita má vontade, fechou a porta, eu estacionei. Ainda percebi que eu tinha estacionado muito próximo, voltei, estacionei de novo, abri um pouquinho mais, falei, bom, agora quem sabe ela pode até abrir a porta. Desci do carro, olhei para ela, ela estava olhando para mim com a cara assim. Eu disse, tudo bem com você? Ela olhou para mim assim, tudo bem. Aí eu fiquei pensando, o que é que uma pessoa dessa ganha na vida? Fala para mim. Qual o objetivo da existência humana se a gente não respeita o espaço dos outros? Eu não queria pôr o meu carro em cima do dela. Eu não queria pôr o meu carro dentro do carro dela. Eu não queria atropelá-la. Eu não queria fazer nada de errado. Eu só queria parar o carro numa vaga
livre. Para que essa falta de humor? Eu me lembro, eu acho que foi aqui em Curitiba também, eu não morava aqui ainda, vim visitar a cidade, eu acho que foi aqui, eu não sei onde foi, agora não importa. Foi numa cidade, e eu estava num shopping center com a minha família, e eu errei. Primeira vez que eu estava naquele shopping center, eu não sabia se eu ia para a direita ou para a esquerda, e eu não conseguia ver a faixa, porque eventualmente o meu carro estava em cima da seta, eu não sabia para onde eu estava indo, e eu fiz que ia para um lado, e tinha um carro parado aqui, aí eu percebi que estava errado, voltei para ir pelo outro lado, e nisso era uma moça, ela parou, ela passou, abriu a janela e gritou: idiota! Minha esposa do lado, meus filhos dentro do carro. E você fica pensando, o que é que ganha um ser humano desse? Não é? Que prazer mórbido de chamar um outro ser humano de idiota. Era só ela ter um pouquinho de paciência e talvez um pouquinho de inteligência emocional para se autocontrolar, baixar os olhos à placa do meu carro, perceber que eu não sou da cidade e descobrir que ele está fazendo alguma coisa errada porque ele não sabe onde ele está meio perdido. Mas por que eu seria um idiota? Eu tirei carta, eu me casei, minha esposa me ama, eu a amo, tenho 30 e tantos anos de casado, tenho 2 filhos maravilhosos. Por que eu seria um idiota? Porque eu não entendi para onde que eu ia, não tinha placa, não tinha nada. Percebeu o que eu quero dizer? Para quê? Para que perder as estribeiras, como a gente fala? Você está dirigindo e alguém cruza a sua frente. Aqui em Curitiba o pessoal tem essa mania. Eles esperam você fazer a bobagem e depois que você faz a bobagem eles metem a mão na buzina, né? Ele não avisa antes. Ele não dá um toquezinho assim e fala, ó, que não. Não, ele espera você cruzar, a hora que você cruza ele vem. E esses carros japoneses, eu não sei qual que é o objetivo, eles estão com uma buzina irritante. Todo respeito aos japoneses, mas é uma buzina mais, né, aguda, né? Um carrão bonito. Parece aquele troço, aquela buzina de bicicleta é mais bonita que aquilo, gente. Irrita a gente, né? Quer dizer, o autocontrole, a falta de autocontrole de uma pessoa pode gerar falta de autocontrole em outra pessoa. Pensa nisso. Igual esses dias eu vi um vídeo, com toda certeza é um vídeo daqueles que alguém está gravando e os caras fazem mesmo de propósito e tal, e tudo bem, a gente também não é bobo, né? Mas eu achei interessante o que eles fizeram. Eles fizeram assim, um carro atrás do outro, e o cara de trás buzinando, e o outro não saía. O cara levantou, saiu do carro, foi até o outro carro, e nisso o outro motorista saía, era 2 vezes maior do que o cara. Aí ele volta quietinho assim. Aí eu fiquei pensando, né? Mas isso acontece, não é? Mas veja bem, a falta de autocontrole de um gerou no outro uma irritabilidade e que pode dar briga, e briga terrível. Então, querido, controle os seus impulsos. Veja que a Bíblia diz aqui em Tiago, capítulo 1, verso 19. Passa o slide para mim aí, querido, faz favor. Vamos ler juntos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha que interessante, eu gosto disso. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira de Deus não promove
a justiça de Deus, diz a Bíblia. Perdão, a nossa ira, a ira do homem não promove a justiça de Deus. Ou seja, não é porque você ficou nervosinho, porque você se descontrolou, que necessariamente então Deus vai ficar do seu lado, porque você é um filho muito querido. Não existe isso, viu? Deus nos ama, mas Ele nos deu a responsabilidade de cuidar de nós mesmos. Eu e você precisamos cuidar da gente. E, último lugar, esse texto de Filipenses capítulo 2, versos 19 a 22, diz assim, eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Espero, porém, no Senhor Jesus, disse o apóstolo Paulo, mandar-vos Timóteo, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Você lembra que o Goleman diz que uma pessoa com autocontrole tem a marca da lealdade. Por quê? Porque você pode confiar naquela pessoa. É uma pessoa que se autogerencia, é uma pessoa que administra os seus impulsos. Você pode confiar mais. Veja que interessante como Paulo está agora dando uma referência para a igreja de Filipos e está dizendo, olha, eu vou mandar Timóteo, vocês sabem quem ele me serviu como filho ao Pai, ele é um homem de valor, é um homem leal. E como falta lealdade hoje em dia, vocês concordam? Em quem você pode confiar? Tem gente que não consegue confiar nem na sua própria família. É mentira, é briga, confusão, falta de perdão, falta de atitude, de coração aberto, falta tudo. Você não pode confiar num amigo que se diz amigo e que na hora que você mais precisa, ele te abandona. Você não pode confiar, às vezes, num líder, porque aquele líder, quando você mais precisa, ele puxa para o lado da empresa, ou da legalidade, ou ele diz, eu não posso, infelizmente, não misture as coisas, os nossos relacionamentos aqui são relacionamentos profissionais, não é assim? Quem você pode confiar? Agora eu vou fazer uma outra pergunta que é mais difícil de responder do que em quem você pode confiar. É a pergunta, quem pode confiar em você? Percebeu? É a velha história, gente. A gente quer dos outros, mas a gente não dá. A gente quer ter amigos, mas a gente não é amigo. Eu tenho desafiado vocês para se organizarem em grupos pequenos, de 3 a 5 homens, de acordo com a afinidade de vocês, com o ambiente, ou melhor, com o local geográfico, onde vocês moram, onde trabalham, o que seja, mas que vocês se reúnam por 45 minutos por semana, para abrir o coração, bater papo, trocar ideias, mas falar de valores. Quem sabe discutir esse tema aqui durante essa semana. Discutir quando é que alguém tira você do sério? O que é que faz você sair do sério? O que é que faz você perder o controle? E eu tenho falado, vá atrás, não fique esperando não, isso aqui não é time de futebol de criança que a gente fica esperando ser convidado. Eu nunca era convidado, eu era o último para ser escolhido, porque eu era ruim, mas bota ruim nisso. Então toda vez que eu ia jogar futebol eu ficava assim parado, e alguém fazia assim, fulano, saía um, outro, saía o meu amigo, outro, saía o outro, outro, saía o outro, e eu só fazia as contas, já sabia, quer dizer, não tem lugar para mim, eu já saía de fininho e já ia sentar, eu já era convocado para o banco direto, porque eu era mais ruim de futebol, né? Isso aqui não é joguinho de futebol que você fica esperando alguém te escolher. Seja proativo, meu amigo. Faça amizade. Chama alguém para tomar café durante a semana. Bater papo, abrir seu coração. Às vezes você quer falar alguma coisa, não tem com quem falar.
quer fazer, quer dizer alguma coisa que ninguém vai te ouvir, ou você está ali engasgado, precisa se abrir. Olha, gente, a maioria das pessoas que conversam comigo, elas falam, eu não. A maioria das pessoas que me procuram, elas falam e eu não. E muitas vezes, quando eu digo, olha, eu quero te dizer, quando eu vou falar isso, às vezes a pessoa diz, pastor, eu não quero tomar seu tempo. E cai fora. Porque a pessoa quer falar, ela quer um ouvido, o tamanho de um orelhão. E eu não tenho problema com isso, porque Deus me deu essa graça de ouvir na boa. A pessoa fala. Você percebe que o nível de tensão vai baixando, aquela ira, aquela loucura toda vai baixando. Ela conseguiu falar. Aí eu digo assim, olha, vai com Deus, Deus te abençoe. Ô pastor, olha, você me ajudou, você não tem ideia. Eu não fiz nada. Na verdade, a ajuda é essa. Faça isso com um amigo. Escolha alguém, né, que você possa confiar, mas que seja leal também. Porque se você não for leal, como é que as pessoas vão ser leais com você? Controle-se. Administre bem os seus sentimentos. Deus nos deu os sentimentos. Gente, sentimento é uma bênção, não é? Fala a verdade. É uma bênção. Tem gente que chega para mim e fala assim, escuta, quando você vai falar assim, você já não tem mais esse negócio de frio na barriga, essas coisas, né? Tenho. Uma vez eu dei um curso sobre como falar em público. Fiz lá um curso no hotel e tal, um monte de gente. Aí eu falei assim para eles, numa das coisas que eu tinha para falar ali, né, naquele curso, foi o seguinte, disse, olha, não se preocupe com o medo é bom, porque o medo faz você se preparar mais, porque o medo faz você estudar mais, porque o frio na barriga faz você pensar mais antes de falar, o frio na barriga faz você se preparar mais para estar diante do público, e na verdade é isso mesmo. Você tem que usar essas coisas a seu favor. A gente fala assim, não, olha, eu morro de medo de quem chega para mim e fala assim, pastor, eu podia falar um negocinho? Eu digo, pode. E a pessoa pega o microfone. Quando ela fala essa frase, agora vocês já sabem, hein? Que eu já estou dando a dica. Quando ele fala essa frase, olha gente, eu tenho morro de medo de microfone. Eu falo, Jesus, misericórdia. Sabe por quê? O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Vai falar demais. E por que fala demais? Porque não pensa o que está falando. Repete 4, 5 vezes a mesma frase, repete 4, 5 vezes o mesmo pensamento, a mesma ideia, conta 2, 3 vezes o mesmo fato. Por quê? Porque não se preparou. Certo, gente? A gente precisa se autocontrolar. Então, existem situações adversas que mexem com você, que alteram o seu sentimento. O que é que você faz? Utilize isso tudo para o seu benefício. Está muito assim, está percebendo que você está muito animado com as mulheres? Está percebendo? Subiu demais a testosterona? Meu amigo, se você é casado, vai para casa, bate um papo com a sua esposa e além de bater o papo, resolva tudo que você tem que resolver, mas com ela. Se você não é casado, vai jogar bola até torrar o tênis, depois vai para uma sauna e depois toma uma ducha fria daquelas. Aí você vai estar melhor um pouquinho, já ajuda. Senta pé de gelo, faz qualquer coisa. Agora, lembre de uma coisa, querido: sentimentos são bons, você só tem que controlá-los. Vamos pedir que Deus nos ajude? Vamos ficar em pé, queridos? Vamos pedir a bênção do Senhor. Deus eterno, o Senhor conhece cada homem aqui, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe quem eu sou.
E o Senhor sabe muito bem, Senhor, como que é importante para a nossa inteligência emocional, para o nosso equilíbrio como seres humanos, controlarmos os nossos sentimentos e os nossos impulsos, o nosso humor. Tem misericórdia de nós. Nem sempre é fácil, mas não é impossível. Então ajuda-nos, ó Deus. Abençoe esses homens aqui, Senhor, para que sejam homens de verdade. Homens que lutem não contra as pessoas, mas lutem contra tudo aquilo que lhes destrói. E que sejam homens que tenham um relacionamento saudável com Deus através de Jesus Cristo. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Amém, querido.